Após o fracasso da campanha ofensiva paraguaia, o comando da Tríplice Aliança acreditou poder vencer a guerra, talvez antes mesmo que o exército lopista retornasse ao país. Operação iniciada em fins de outubro de 1865. Entretanto, a Armada do Império do Brasil assistiu de longe à travessia do Rio Paraná, perdendo a oportunidade única de atacar o exército paraguaio na difícil situação. No Passo da Pátria, Solano Lopes dedicava-se, nesse momento, a formar um segundo exército, com os veteranos da campanha ofensiva e recrutas cada vez mais velhos e cada vez mais jovens. Nós vemos nessa ilustração a Armada Imperial, diante do Passo da Pátria, bombardeando as posições paraguaias. Em 16 de abril de 1866, após confrontos na margem argentina do Rio Paraná e entre couraçados imperiais de um lado, o Forte Itapirum e pequenas chatas paraguaias, um poderoso exército aliancista iniciou a invasão do Paraguai. 33.000 imperiais, 16.000 argentinos e 1.300 uruguaios, que em grande parte não eram uruguaios. Nós estamos vendo aqui também uma bela reprodução, pintura da época, do Forte Itapirum, Paraguai, após ser retomado pelas tropas imperiais do Império do Brasil. Após uma frágil resistência, os paraguaios abandonaram as defesas de Passo de la Pátria para acamparem mais para o interior, longe dos canhões dos encouraçados. Acamparam nas proximidades dos fortes paraguaios na margem do Grande Rio. Os três fortes, os fortes de Curuzu, Curupaiti e Humaitá, encontravam-se numa curva da margem esquerda, onde o rio Paraguai se estreita. Nós podemos ver aqui essa curva, né, com todo o perímetro de Humaitá. Né? Acreditava-se que, sobretudo, a defesa de Humaitá, com mais de 100 canhões em bateria, cerrasse a navegação em direção ao coração do país. Do outro lado do rio, como nós podemos ver ali onde está Timbó, o Chaco, na margem direita, era praticamente intransitável. O único caminho era efetivamente pela margem à esquerda. O exército paraguaio era em tudo inferior ao exército dos invasores. Porém, na época, eram necessários 3 assaltantes para vencer um soldado entrincheirado. O Paraguai tinha, na defensiva, uma certa superioridade relativa. Entretanto, Solano Lopes, sem experiência militar, ele abandonaria frequentemente a vantagem defensiva por arrojadas operações ofensivas, levando os exércitos paraguaios a duras derrotas. Aqui nós temos uma bela ilustração também da época, né, da barranca de Humaitá. Nós podemos ver ao fundo as casamatas, né, onde estavam casamatados os canhões. Né? Essa é uma visão desde o rio. As tropas paraguaias, depois de abandonar Passo de la Pátria, né, estavam acampadas a poucas distâncias dos exércitos da Tríplice Aliança, que se encontrava em Tuiuti, isso após alguns combates menores. Ao meio-dia de 24 de maio, quando os aliancistas prepararam-se para atacar, Lopes determinou que 4 colunas de 18.000 homens assaltassem os 50.000 soldados aliancistas. Nós estamos vendo aqui uma foto maravilhosa da época,
né? É uma trincheira do Império do Brasil após o combate. Nós podemos ver ainda ali os fuzis, né? A primeira batalha de Tuiuti durou umas 5 horas, foi terrível, né? Resultando na quase destruição total das tropas paraguaias, que perderam mais de 14 mil mortos e feridos graves, praticamente todo o exército. Se os generais aliancistas, que também eram muito pouco iluminados, tivessem determinado contraofensiva naquele momento, a guerra teria terminado ali. Não havia soldados paraguaios para se defrontar, né, com as reservas dos exércitos imperiais. Porém, os generais aliancistas apenas fortaleceram as defesas, permitindo que o comando paraguaio formasse um terceiro exército, né, cada vez recrutas mais jovens, mais velhos, né, veteranos feridos. Né? Curuzu, Curupaiti e Humaitá, a uns 40 quilômetros de Passo de la Pátria, e o campamento paraguaio, né, diante deles, fechavam o caminho em direção à capital Assunción. Isso que dava mais ou menos a uns 300 quilômetros, rio acima. Né? Com confrontos pequenos e médios, e uma única grande vitória paraguaia, né, em 22 de setembro de 1866, em Curupaiti, como nós veremos, né, aliancistas e paraguaios mantiveram-se quase imóveis, até 19 de março de 1868, ou seja, mantiveram-se no mesmo local, praticamente, por 2 longos anos. E uma região insalubre, uma região quente, chuvosa, né? Com ambas as tropas sendo dizimadas pela cólera, pela varíola, pela disenteria. Entretanto, foram razões, sobretudo políticas, que emperraram o avanço das tropas imperiais, que nesse momento já eram fortemente, ficariam cada vez mais majoritárias na Tríplice Aliança. Por longuíssimos meses, o almirante Tamandaré e a seguir seu substituto, após a Batalha de Curupaiti, né, em Auma, negaram-se a superar os fortes paraguaios. Caso eles superassem os fortes paraguaios, né, eles cortariam o abastecimento do exército paraguaio. E essa superação era exigida por Bartolomeu Mitre, que era comandante formal, mas o comandante geral das tropas da Tríplice Aliança. O comando da Armada Imperial, Tamandaré primeiro, Inhaúma depois, propunha preservar os navios, né, os coraçados brasileiros, né, imperiais brasileiros, para conflito posterior, que eles diziam certos, com o aliado argentino. Eles acusavam Mitre de querer destruir os encoraçados imperiais em operações suicidas ao tentarem superar aquelas posições. Aqui nós vimos um belo coraçado imperial, poderoso, né, com os canhões protegidos, né, desde que ele entrou em ação em 66 e fez toda a guerra do Paraguai. Entretanto, né, e também não era só os almirantes, o Comando do Exército de Terra, o Comando do Exército Imperial de Terra, não simpatizava também com uma vitória rápida sobre o Paraguai sob a direção de Mitre. Agora, o mais terrível é que a operação de superação dos fortes paraguaios era algo absolutamente fácil, sem nenhum problema. Desde os combates iniciais, aos quais nós nos referimos há pouco, né, quando da invasão do Paraguai, né, invasores e invadidos sabiam que os ultrapassados canhões paraguaios, né, de cano liso, né, nada podiam contra os modernos encoraçados. Né? O Paraguai fez um grande esforço, né? Construiu, por exemplo, canhões mais poderosos. Aqui nós temos uma imagem
um desenho do El Cristiano, né, o poderoso canhão paraguaio, mas nada conseguia contra os encouraçados. E a Armada seguiu propondo apenas seguir e jamais se adiantar às tropas de terra. Portanto, a Tríplice Aliança se manteve em sua posição, esperando a chegada de reforços do Brasil, enquanto o comando paraguaio, lambendo as feridas de Tuiuti, fortalecia as trincheiras de Curuzu, Curupaiti e Humaitá, sem se arriscar em novas ofensivas. Em setembro de 1866, né, com a chegada do Terceiro Exército Imperial, né, Terceiro Exército Imperial, formado no Rio Grande do Sul, aqui nós temos de novo aquela foto que nós vimos, né, da ocupação do forte, né, com a chegada do Terceiro Exército Imperial, formado no Rio Grande do Sul, decidiu-se um ataque geral que concluiria a guerra. Tamanha era a superioridade dos aliancistas, sobretudo dos imperiais, sobre os paraguaios. Em 2 de dezembro, 10.000 aliancistas ocuparam Curuzu, que nós vimos anteriormente na imagem, mostrava que a vitória era próxima. Ocuparam sem grandes problemas, né? Agora era vencer Curupaiti e arrasar Humaitá. Entretanto, surpreendendo todos, Solano Lopes levantou a bandeira branca e propôs discussão de paz. Em 12 de setembro de 1866, nos bosques de Iataiti-Corá, ele e o presidente Bartolomeu Mitre discutiram por longas horas. Nós temos aqui uma ilustração agora, né, que mostra à direita Solano Lopes. Ele vestiu um sinal de boa vontade, um poncho que o pai dele recebera, né, do imperador, né, com uma bandeira do império bordada em ouro na gola, né? E do lado esquerdo, nós vemos o Bartolomé Mitre, né? E atrás as tropas paraguaias e as tropas argentinas, né? Na realidade, os comandantes do Império do Brasil, né, se negaram a participar, afirmando que eles apenas discutiriam a rendição incondicional das tropas paraguaias e não discutiriam essa rendição com Solano Lopes, né? Segundo propunha o Tratado Secreto da Tríplice Aliança de 1º de maio de 1865. Né? Venâncio Flores, né, participou no início, chegou no início da discussão, mas foi afastado por Lopes, né, por ser apenas um figurante sem força na aliança. Né? Os seus 1.000 soldados eram todos eles, uma grande maioria, emprestados, né, pelo Império, por Argentina. Nas discussões que nós conhecemos pouco, porque Mitre nunca fez, né, nunca declarou com detalhes o que foi discutido, Lopes teria proposto compensações substanciais, compensações territoriais ao Império do Brasil e à Argentina. A Argentina liberal unitária, né, mitrista, inclinou-se a discutir a paz, o que tinha o direito de fazer todos, né? Pedro II ameaçou abdicar caso isso fosse feito, né? Ele tinha, na época, 40 anos. Né? Aqui está um pouco ele, um pouco depois disso. Era um gurizão. Né? Seguindo a mortandade devido à sua imperial vontade e a certeza dos aliancistas que venceriam o assalto em preparação. Tamandaré, né, comandante autônomo da Marinha, da poderosa Marinha de Guerra Imperial, para valorizar o serviço de sua arma, né, propôs o arriscado ataque a Curupaiti, seguindo a estreita margem do rio. Né, eles podiam tentar
ter tentado, né, envolver. Né? Nós aqui temos uma maravilha, a gravura de Cândido Lopes, né, desse ataque terrível das tropas, né, aliancistas. Nós estamos vendo as tropas, uma coluna das tropas aliancistas. Havia chovido muito nos dias anteriores, e no fundo, nós vemos, né, a trincheira bem mais elevada, né, com os canhões e os fuzis paraguaios. Né? Portanto, em 22 de setembro, após um longo bombardeio pela Armada Imperial, praticamente inócuo, porque as trincheiras paraguaias eram muito elevadas, então o bombardeio tinha que ser feito por elevação. Né? Três colunas aliancistas, né, avançaram pela franja estreita de terreno Lamacento, né, para assaltar as fronteiras de Curupaiti. Aqui nós temos esse belo mapa, né, que mostra bem as três colunas. Né? Mostra bem, uma coluna vai rente ao rio, né, que está à esquerda, né? Outra vai, né, pelo centro, e uma vai pela direita. Né? E nós estamos vendo a primeira trincheira, que foi logo abandonada, né, que era uma trincheira tática, e nós vemos naquele pontilhado acima a trincheira, né, paraguaia poderosa, que nenhum soldado aliancista chegou a se aproximar dessa trincheira. Na realidade, foi um massacre, né? Com os aliancistas sendo almejados pelos canhões e fuzis paraguaios, desde posições mais elevadas, né? Soldados, canhões totalmente protegidos. Né? Os atacantes recuaram, né? Com talvez 4.000 mortos e feridos graves, sem alcançarem jamais as defesas das tropas paraguaias, que quase não tiveram baixas. Aqui nós temos uma bela reconstituição, um pouco romantizada, né, de um soldado imperial na guerra do Paraguai. O impacto foi terrível nas filas aliancistas, o impacto foi terrível em Buenos Aires, né, mesmo balançou um pouco a confiança, né, do Império. Né? Era como se a guerra tivesse que começar toda ela de novo. O ataque que se esperava terminar com a guerra, né, se concluíra, né, com esse massacre que nós podemos ver, né, em mais uma bela imagem de Cândido Lopes, da grande derrota aliancista de Curupaiti, que vai mudar um pouco as cartas, ao menos fortemente, no Império Imperial, como nós veremos no próximo capítulo.